nós vamos ir vendo o que ele está dizendo, o que significa ali cada partezinha, para depois vocês conseguirem realizar as atividades, tá? Então, vamos lá, vou mostrando para vocês. Peraí, deixa eu abrir aqui. O texto é bem curto. O texto é bem curtinho. Vocês estão vendo? Acredito que sim, né? O texto ele é bem curtinho, mas quero que vocês prestem bastante atenção, porque na folha lá de vocês não tem a tradução do texto, tá? As perguntas lá que vocês vão ter que responder, elas estão todas em português, vocês vão conseguir entender direitinho o que está pedindo em cada uma, mas não tem a tradução lá do texto, então por isso que eu vou ler com vocês, para vocês entenderem o que está dizendo, tá? Então, o título do texto é Living Home. Home é casa, né? É a nossa casa, o nosso lar. E living é saindo. Então, prestem atenção aqui, que lá no início já do texto, a gente já estudou, né, o present continuous, então ele tem o living ali, ele está dizendo saindo de casa, né? Então, aqui tem uma imagem para complementar o texto. Essa menina aqui é quem tá falando, né? Ela está fazendo o que ela vai fazer. Observem que ela está lá em um aeroporto, né? Tem um avião lá atrás. E aqui em cima ela tem um balãozinho, dois balãozinhos de pensamento. Um deles está escrito Baltimore University, que é a Universidade de Baltimore, que é o nome de uma cidade. E aqui embaixo tem outro balãozinho que ela está imaginando uma pessoa ali, tá? Então, prestem atenção, ele diz assim, ó, I am flying back to Baltimore tomorrow. My plane leaves at 10 o'clock. Então, ela está dizendo que ela está saindo, voando, né, pegando um voo de volta para Baltimore amanhã. O meu avião sai às 10 horas da manhã. Então, eu tenho 10 ali, 10 o'clock, né? Às 10 horas. Ok? Vamos ver o que ela vai fazer lá. Então, diz assim: I feel a little bit sorry because I'm leaving my parents. Então, ela está dizendo que ela está se sentindo um pouco triste, porque ela está deixando os pais dela. Então, ela diz assim, I'm leaving my parents, my house, but, on the other hand, Tony, my boyfriend, is waiting for me in Baltimore. Então, ela tá um pouco triste porque ela tá deixando os pais dela, ela tá deixando a casa dela, mas, por outro lado, ali nós temos uma expressão, ó. Então, diz assim, but on the other hand, né, hand é mão, né, mas ali é uma expressão e ela significa que por outro lado, né. Então, por outro lado, o Tony é o namorado dela, my boyfriend, is waiting for me in Baltimore. Então, o namorado dela está esperando por ela lá na cidade de Baltimore. Então, até agora nós sabemos que ela vai de avião para Baltimore, né? Ela está se sentindo um pouco triste porque ela vai deixar a casa e os pais, e ela vai encontrar com o namorado dela que está esperando por ela lá, tá? Então, nós já sabemos que o outro balãozinho ali é provavelmente o namorado dela que está esperando por ela lá. Aí ela diz assim, we are taking the same classes to be vegetarians. Veterinarians. Desculpa, ali errado. Veterinarians, já ia dizer que estava errado o texto, a escrita. Então, ela disse que os dois, eles fazem as mesmas aulas para serem veterinários, tá? Então, isso significa que ela está indo para lá para estudar, tá? Por isso, Baltimore University
Por isso que ela está pensando lá na universidade. Então, eles fazem faculdade de veterinária, né? E trabalharão com isso. Aí ela diz assim: His parents are not rich and they can't send him money. Então ela diz que os pais dele, que os pais do namorado dela, eles não são ricos, então eles não mandam dinheiro para ele, para o filho. Tá? Então ela diz assim: He works as a waiter at a snack bar in the evening to pay for his classes. Então prestem bem atenção nisso aqui, ó. Ele trabalha como um garçom em um bar, né? Em uma lanchonete, snack bar, uma lanchonete, in the evening, à noite, tá? Preste atenção aqui que isso tem uma pergunta bem sobre isso. In the evening, à noite. E eles pagam, isso paga para pagar pelas aulas que eles têm, tá? Aí ela diz assim: He learns a lot talking with people from all over the world. Então ela diz que ele aprende muito falando e conversando com pessoas de todo o mundo. Como ele trabalha em uma cidade que vem pessoas de todo lugar, né? E ele trabalha em um snack bar, uma lanchonete. Então ele conversa com pessoas de diversos lugares do mundo. Tá? E aí, por último, ela termina falando sobre ele assim: He knows how to deal with people and that's nice. Então, ela fala que ele sabe como tratar as pessoas, como conversar com as pessoas, e isso é muito bom. Então, ele é uma pessoa gentil, né? E aí ela diz: I love and miss him a lot. Que ela ama muito e tem saudade e tem muita saudade dele. Então, por isso que ela vai voltar para lá para eles estudarem juntos, ok? Então, esse é o texto bem pequenininho, né? Se vocês puderem, para ver se vocês entenderam bem o texto lá, sobre o que o texto tá falando. Alguém pode me responder? Pode ser no chat ou abre o microfone lá. Sobre o que é aquele textinho que eu li para vocês? Vou esperar um minutinho, ver se alguém vai me responder. Depois não tem a tradução do texto. Então, quero saber se vocês entenderam. Tudo tranquilo? Tá. Então, só recapitulando. Então, o texto fala sobre uma menina que está saindo de casa para ir estudar veterinária, e isso sobre a vida dela. Ela está indo estudar veterinária em uma universidade de Baltimore. E com quem que ela vai se encontrar lá? Quem está esperando por ela lá? Isso mesmo, Cauane. Isso, Stephanie. Muito bem, com o namorado, com o Tony, né? Então, ele está esperando por ela lá. E aí ela fala um bom pouco sobre ele, né? Aonde que ele trabalha? Em um snack bar, né? Como é que é? Isso, um bar, snack bar seria mais uma lanchonete, né? Isso, mas é um bar, pode ser também. E aí ela fala sobre os pais dele, né? Que eles não são ricos e eles não têm dinheiro para mandar para ele pagar a universidade. Então é por isso que ele trabalha. E ele trabalha em qual período do dia? In the evening. Que período do dia é esse? À noite. Isso aí, muito bem. Então ele trabalha à noite, né? Porque durante o dia ele tem que estudar. Ele estuda, ele faz a faculdade.
Muito bem, então. É isso aí, o texto. E agora eu quero mostrar para vocês que aqui nós temos, depois do texto, tá? Tá ali também para vocês lerem. E aí tem algumas perguntas. Então, eu quero que vocês prestem atenção que são 4 perguntas e elas estão escritas em português. Mas, para vocês responderem as perguntas, vocês vão responder elas em inglês. E aí, como que vocês vão fazer isso? Retirando as frases do texto. Então, vocês vão copiar exatamente como está lá no texto a frase que responde a pergunta, tá? Então, facilitem a vida de vocês, não compliquem. Leiam a pergunta com atenção, procurem essa informação no texto e copia a frase tal qual como está lá, tá? Então, por exemplo, o que o Tony faz para pagar seu curso na faculdade, tá? Então, eu sei que o Tony é o namorado dela, da menina que está falando sobre a vida dela, né? E eu sei que ele trabalha, né? Nós vimos que ele trabalha para pagar a faculdade. Então, o que que ele faz? Trabalha, né? Vamos procurar lá onde que diz isso. Lembrando, nós vimos que ele falou que que ele trabalha em um snack bar. Então, se vocês lembrarem dessa palavra, vocês vão conseguir encontrá-la no texto e vocês vão encontrar a frase. Ou pelo verbo, né? O que que ele faz? Ele trabalha. Trabalhar é work, né? Então, he works. Então, como é que eu vou responder aquela pergunta ali? He works as a waiter at a snack bar in the evening to pay for his classes. Então, quando que eu sei onde parar? Não precisaria copiar a informação inteira, mas na dúvida, copia de um ponto até o outro, tá? Então, por isso que por isso que está dizendo ali, que vocês vão responder as perguntas abaixo em inglês, apesar da pergunta estar em português, ok? Aí depois só pergunta o período, né, que ele trabalha, a gente repetiu várias vezes, vocês já me responderam, mas vocês precisam tirar essa informação do texto, então precisa ser em inglês ali, ok? Ele sabe lidar com as pessoas, então essa era uma das últimas informações que eu li no texto lá, né? Que ela fala que ele é uma pessoa gentil, que tem jeito com as pessoas, tá? Então é essa frase que vocês têm que tirar de lá. E aí o que a garota sente em relação a Tony, né? Também bem no finalzinho. As perguntas estão de acordo com a sequência que está o texto, ok? E aí, aqui do ladinho, nós temos outras perguntas que elas estão em inglês e tem algumas informações nele, que é para vocês escolherem uma alternativa correta. Lembrem também de observar se essas informações estão no texto, tá? Porque se ela não está no texto, significa que não pode ser uma alternativa que eu vou responder, que eu vou utilizar, né? Então, ali no começo, ele pede, ó, olha o finalzinho. The girl is going back to college. Ela está voltando para a faculdade. She feels a little bit. Ela se sente um pouco. Então, olha a expressão que tem ali. A little bit. Se eu encontrar a expressão ali no texto, eu vou saber do que ele está falando. Então, tá aqui, ó. I feel a little bit. Só que aí ela diz assim, a little bit sorry. Então, o que que é isso? Ela se sente um pouco triste. Então, eu vou ler as opções ali e ver qual se encaixa mais com o triste para eu responder, ok? Então, só assinalar lá cada alternativa que vai responder corretamente. Por exemplo, na 2, her buddy, boyfriend e brother. Sobre qual dos três ela fala no texto, né? Então, isso já é uma informação que eu nem preciso procurar tanto para saber responder, ok? Vocês estão aí ainda? Uhum. E aí, por último, para a gente dar uma relembrada naquilo que a gente viu mais para o começo lá das nossas aulas, tá? Para a gente não esquecer, porque é um dos conteúdos principais desse ano, do 7º ano, são os verbos. Então, eu coloquei aqui uma que tem um, nem sei dizer que bichinho é esse aqui, mas ele tá ali fazendo várias ações, né? Então, eu quero que vocês escrevam o que ele tá neles, tá? Pode escrever primeiro em português e aí depois vocês procuram lá naquela tabelinha que eu passei lá
faz umas quantas aulas para vocês que tem os verbos, vocês vão encontrar todos eles lá em inglês, tá? Para vocês copiarem aqui. Então, ali, olhando o primeiro, né? Ele tá quebrando alguma coisa, tá voando, tá sentando, tá sentado. Então, vão colocando embaixo nos espaços ali e que cada um deles está fazendo, para a gente relembrar um pouco os verbos, ok? Alguma dúvida? Cadê vocês? Peraí, aqui. Tranquilo?